Estudo sobre a natureza do Cristo. Primeiro, fonte das provas da natureza do Cristo. A questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e pode-se dizer que não está ainda resolvida, uma vez que ainda é discutida em nossos dias. Foi a diferença de opinião sobre este ponto que deu nascimento à maioria das seitas que dividiram a Igreja há 18 séculos, e é notável que todos os chefes dessas seitas foram bispos ou membros do clero com diversos títulos. Por conseguinte, eram homens esclarecidos, a maioria escritores de talento, nutridos na ciência teosófica, que não achavam concludentes as razões evocadas em favor do dogma da divindade do Cristo. Não obstante, então como hoje, as opiniões se formaram sobre abstrações, mais do que sobre fatos. Procurou-se, sobretudo, o que o dogma poderia ter de plausível ou de irracional, e geralmente se negligenciou de parte a parte em fazer ressaltar os fatos que poderiam lançar sobre a questão uma luz decisiva. Mas onde encontrar esses fatos se isso não for nos atos e nas palavras de Jesus? Jesus, nada tendo escrito, seus únicos historiadores foram os apóstolos, que eles não mais nada escreveram quando vivos. Não tendo nenhuma história profana contemporânea falado dele, não existe sobre a sua vida e a sua doutrina nenhum outro documento senão os evangelhos. Portanto, é ali somente que é necessário procurar a chave do problema. Todos os escritos posteriores, sem disso executar os de São Paulo, não são e não podem ser, senão comentários ou apreciações, reflexo de opiniões pessoais frequentemente contraditórias, que não poderiam, em nenhum caso, ter a autoridade do relato daqueles que receberam as instruções diretamente do Mestre. Sobre essa questão, como sobre as de todos os dogmas em geral, o acordo dos pais da Igreja e outros escritores sacros não poderia ser evocado como argumento preponderante, nem como uma prova irrecusável em favor de sua opinião, tendo em vista que nenhum deles pôde citar um único fato fora do Evangelho concernente a Jesus. Nenhum deles descobriu documentos novos desconhecidos de seus predecessores. Os autores sacros não puderam senão voltar sobre o mesmo círculo, dar a sua apreciação pessoal, tirar consequências de seu ponto de vista, comentar sob novas formas e com mais ou menos desenvolvimento as opiniões contraditórias. Todos os do mesmo partido deveram escrever no mesmo sentido, se não nos mesmos termos, sob pena de serem declarados heréticos, como o foram Orígenes e tantos outros. Naturalmente, a Igreja não colocou entre seus pais senão os escritores ortodoxos do seu ponto de vista. Ela não exaltou, santificou e colecionou senão aqueles que tomaram a sua defesa, ao passo que rejeitou os outros e destruiu os seus escritos tanto quanto possível. O acordo entre os pais da Igreja, portanto, nada tem de concludente, uma vez que é uma unanimidade de escolha formada pela eliminação dos elementos contrários. Se se leva em consideração tudo o que foi escrito pró e contra, não se sabe muito de que lado penderia a balança. Isso nada tira ao mérito pessoal dos sustentadores da ortodoxia, nem ao seu valor como escritores e homens conscienciosos. Foram os advogados de uma mesma causa que defenderam com incontestável talento e deveriam forçosamente chegar às mesmas conclusões.
longe de querer denegri-los em que quer que seja, quisemos simplesmente refutar o valor das consequências que se pretende tirar de seu acordo. No exame que vamos fazer da questão da divindade do Cristo, pondo de lado as sutilezas da escolástica que não serviram senão para embrulhar em lugar de elucidar, nos apoiaremos exclusivamente sobre os fatos que ressaltam do texto do Evangelho e que, examinados friamente, conscienciosamente, sem ideia preconcebida, fornecem superabundantemente todos os meios de convicção que se possam desejar. Ora, entre esses fatos, não há de mais preponderante nem de mais concludentes, senão as palavras mesmas do Cristo, palavras que não se saberia recusar sem infirmar a veracidade dos apóstolos. Pode-se interpretar de diferentes maneiras uma palavra, uma alegoria, mas afirmações precisas, sem ambiguidade, 100 vezes repetidas, não poderiam ter um duplo sentido. Nenhum outro senão Jesus pode pretender saber melhor do que ele o que quis dizer, como ninguém pode pretender estar melhor informado do que ele sobre a sua própria natureza. Quando ele comenta as suas palavras e as explica para evitar todo equívoco, deve-se confiar nele, a menos lhe neguemos a superioridade que se lhe atribui e substituamos a sua própria inteligência. Se foi obscuro em certos pontos, quando se serviu de linguagem figurada sobre o que toca à sua pessoa, não há equívoco possível. Antes do exame das palavras, vejamos os atos. Segundo, a divindade do Cristo está provada pelos milagres. Segundo a Igreja, a divindade do Cristo está estabelecida principalmente pelos milagres como testemunho de um poder sobrenatural. Esta consideração pôde ter um certo peso numa época em que o maravilhoso era aceito sem exame. Mas hoje que a ciência levou as suas investigações até as leis da natureza, os milagres encontram mais incrédulos do que crentes. E o que não contribui pouco para o seu descrédito foi o abuso das imitações fraudulentas e a exploração que deles se fez. A fé nos milagres foi destruída pelo próprio uso que dela se fez. Disso resultou que os do Evangelho são agora considerados por muitas pessoas como puramente legendários. A Igreja, aliás, ela mesma retira aos milagres toda sua importância como prova da divindade do Cristo, declarando que o demônio também pode fazê-los tão prodigiosos quanto ele. Porque se o demônio tem um tal poder, fica evidente que os fatos desse gênero não têm, de nenhum modo, um caráter exclusivamente divino. Se ele pode fazer coisas admiráveis para seduzir mesmo os eleitos, como os simples mortais poderiam distinguir os bons milagres dos maus, e não há temer que, vendo fatos similares, não confundam Deus e Satanás. Dar a Jesus um tal rival em habilidade era uma grande falta de jeito, mas, pelo que respeita a contradições e inconsequências, não eram olhadas de tão perto em uma época em que os fiéis ter-se-iam feito um caso de consciência em pensar por eles mesmos e se discutir o menor artigo imposto à sua crença. Então não se contava com o progresso e não se pensava que o reino da fé cega e ingênua, reino cômodo como o do bel prazer, pudesse ter um termo. O papel tão preponderante que a Igreja se obstinou em dar ao demônio teve consequências desastrosas para a fé, à medida que os homens se sentiram capazes de ver pelos próprios olhos. O demônio, que se explorou com sucesso durante um tempo, tornou-se o machado posto ao velho edifício das crenças e uma das principais causas da incredulidade.
Pode-se dizer que a Igreja, se fazendo dele um auxiliar indispensável, alimentou em seu seio aquele que deveria virar-se contra ela e miná-la em seus fundamentos. Uma outra consideração não menos grave é que os fatos miraculosos não são o privilégio exclusivo da religião cristã. Não há, com efeito, uma religião idólatra ou pagã que não teve os seus milagres, tão maravilhosos e tão autênticos para os adeptos quanto os do cristianismo. A Igreja se tirou o direito de constatá-los, atribuindo às potências infernais o poder de produzi-los. O caráter essencial do milagre, no sentido teológico, é ser uma exceção nas leis da natureza e, por conseguinte, inexplicável por essas mesmas leis. Desde o instante que um fato pode se explicar e que se ligue a uma causa conhecida, cessa de ser milagre. Assim é que as descobertas da ciência fizeram entrar no domínio do natural certos efeitos qualificados de prodígios enquanto a causa ficou ignorada. Mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia, do mundo invisível no meio do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, deu a chave dos fenômenos de ordem psíquica e provou que não são, não mais do que os outros, derrogações às leis da natureza, mas que, ao contrário delas, são aplicações frequentes. Todos os efeitos de magnetismo, de sonambulismo, de êxtase, de dupla vista, de hipnotismo, de catalepsia, de anestesia, de transmissão do pensamento, de presciência, de curas instantâneas, de possessões, de obsessões, de aparições e de transfigurações, etc., que constituem a quase totalidade dos milagres do Evangelho, pertencem a essa categoria de fenômenos. Sabe-se agora que esses efeitos são o resultado de aptidões e de disposições fisiológicas especiais, que se produziram em todos os tempos, entre todos os povos, e puderam ser considerados como sobrenaturais sob o mesmo título de todos aqueles cuja causa era incompreendida. Isso explica porque todas as religiões tiveram os seus milagres, que não são outros senão os fatos naturais, mas quase sempre amplificados ao absurdo pela credulidade, a ignorância e a superstição, e que os conhecimentos atuais reduziram ao seu justo valor, permitindo levá-los em conta de lenda. A possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como tendo sido realizados por Jesus está hoje completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo, enquanto fenômenos naturais. Uma vez que se produzem sob os nossos olhos, seja espontaneamente, seja por provocação, não há nada de anormal em que Jesus possuísse faculdades idênticas às de nossos magnetizadores, curadores, sonâmbulos, videntes, médiuns, etc. Desde o instante que essas mesmas faculdades se encontram em diferentes graus, numa multidão de indivíduos que nada têm de divino, que são encontradas mesmo entre os heréticos e os idólatras, elas não implicam em nada uma natureza sobre-humana. Se Jesus qualificava ele mesmo os seus atos de milagres, é que nisso, como em muitas outras coisas, devia apropriar a sua linguagem aos conhecimentos de seus contemporâneos. Como estes poderiam aprender uma nuance de palavra que não é ainda compreendida por todo o mundo? Para o vulgo, as coisas extraordinárias que ele fazia e que pareciam sobrenaturais naquele tempo e mesmo muito mais tarde eram milagres. Não podia dar-lhe um outro nome.
Um fato digno de nota é que deles se serviu para afirmar a missão que tinha de Deus, segundo as suas próprias expressões, mas disso jamais se prevaleceu para se atribuir o poder divino. Nota: para o desenvolvimento completo da questão dos milagres, ver a Gênesis segundo o Espiritismo, capítulos 13 e seguintes, onde são explicados pelas leis naturais todos os milagres do Evangelho. É necessário, pois, riscar os milagres das provas sobre as quais se pretende fundar a divindade da pessoa do Cristo. Vejamos agora se as encontramos em suas palavras. Terceiro, a divindade de Jesus está provada pelas suas palavras. Dirigindo-se aos discípulos que entraram em disputa para saber qual dentre eles era o maior, ele lhes disse, pegando uma criança e colocando-a junto a si: quem me recebe, recebe aquele que me enviou, porque aquele que é o menor entre vós é o maior. São Lucas, capítulo 9, versículo 48. Quem recebe em meu nome uma criancinha como esta, me recebe, e quem me recebe, não recebe só a mim, mas recebe aquele que me enviou. São Marcos, capítulo 9, versículo 36. Jesus lhes disse, pois: se Deus fosse o vosso Pai, me amaríeis, porque foi de Deus que eu saí, e que é de sua parte que vim, porque não vim por mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. São João, capítulo 8, versículo 42. Jesus lhes disse, pois: estou ainda convosco por um pouco de tempo, e em seguida vou para aquele que me enviou. São João, capítulo 7, versículo 33. Aquele que vos escuta, me escuta. Aquele que vos despreza, me despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. São João, capítulo 10, versículo 16. O dogma da divindade de Jesus está fundado sobre a igualdade absoluta entre a sua pessoa e Deus, uma vez que é o próprio Deus. É um artigo de fé. Ora, estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, aquele que me enviou, testemunham não somente quanto à dualidade das pessoas, mas ainda, como dissemos, excluem a igualdade absoluta entre elas. Porque aquele que é enviado necessariamente está subordinado àquele que envia. Obedecendo, faz ato de submissão. Um embaixador, falando de seu soberano, dirá: meu senhor, aquele que me enviou. Mas se é o soberano em pessoa que vem, ele falará em seu próprio nome e não dirá: aquele que me enviou, porque não se pode enviar a si mesmo. Jesus o disse em termos categóricos por estas palavras: eu não vim por mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Estas palavras, aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou, não implicam de nenhum modo a igualdade e ainda menos a identidade. Em todos os tempos, o insulto feito a um embaixador era considerado como feito ao próprio soberano. Os apóstolos tinham a palavra de Jesus como Jesus tinha a de Deus. Quando lhes disse: aquele que vos escuta, me escuta, não entendia dizer que seus apóstolos e ele não faziam senão uma única e mesma pessoa, igual em todas as coisas. A dualidade de pessoas, assim como o estado secundário e subordinado de Jesus com relação a Deus, ressaltam, além disso, sem equívoco das passagens seguintes: fostes vós que permanecestes sempre firmes comigo nas minhas tentações. Por isso eu vos preparo o reino, como meu Pai mo preparou, a fim de que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e que vos senteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
São Lucas capítulo 22, versículos 28, 29 e 30. Por mim eu digo o que vi na casa de meu pai, fazeis vós o que vistes na casa de vosso pai. São João capítulo 8, versículo 38. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e saiu dessa nuvem uma voz que fez ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Transfiguração, São Marcos capítulo 9, versículo 6. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á sobre o trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas, separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuir o reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. São Mateus capítulo 25, versículos 31 a 34. Quem me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e o confessarei também diante de meu Pai que está nos céus. E quem me renunciar diante dos homens, eu o renunciarei também, eu mesmo, diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Ora, eu vos declaro que quem me confessar e me reconhecer diante dos homens, o Filho do Homem o reconhecerá também diante dos anjos de Deus. Mas se alguém me renunciar diante dos homens, eu o renunciarei também diante dos anjos de Deus. São Lucas capítulo 12, versículos 8 e 9. Mas se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória, e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas capítulo 9, versículo 26. Nestas duas últimas passagens, Jesus parecia mesmo colocar acima dele os santos anjos, compondo o tribunal celeste, diante do qual seria o defensor dos bons e o acusador dos maus. Mas por aquilo que é de estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não é a mim de nenhum modo que cabe vô-lo dar, mas será por aquele a quem meu Pai preparou. São Mateus capítulo 20, versículo 23. Ora, os fariseus, estando reunidos, Jesus lhes fez esta pergunta e lhes disse: Que vos parece do Cristo? De quem é filho? Eles lhe responderam: De Davi. E como, pois, lhes disse: Davi chama-o em espírito o seu Senhor com estas palavras: O Senhor disse ao meu Senhor: Sentai-vos à minha direita até que reduza os vossos inimigos a vos servir de escabelo? Se, pois, Davi chama o seu Senhor, como é seu filho? São Mateus capítulo 22, versículos 41 a 45. Mas Jesus, ensinando no templo, lhes disse: Como os escribas dizem que o Cristo é o filho de Davi, uma vez que Davi, ele mesmo disse ao meu Senhor: Sentai-vos à minha direita até que haja reduzido vossos inimigos a vos servir de escabelo. Depois, portanto, que Davi o chama ele mesmo seu Senhor, como é seu filho? São Marcos capítulo 12, versículo 35, 36 e 37. São Lucas capítulo 20, versículos 41 a 44. Jesus consagra com estas palavras o princípio da diferença hierárquica que existe entre o Pai e o Filho. Jesus podia ser o filho de Davi por filiação corpórea, e como descendente de sua raça, foi porque teve o cuidado de ajuntar. Como o chama em espírito seu Senhor? Se há uma diferença hierárquica entre o Pai e o Filho,
Jesus, como Filho de Deus, não pode ser o igual de Deus. Jesus confirma essa interpretação e reconhece sua inferioridade em relação a Deus em termos que não deixam equívoco possível. Ouvistes o que vos disse. Eu me vou e volto a vós. Se me amais, vos alegrareis de que vou para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. São João capítulo 14, versículo 28. Então um jovem se aproxima e lhe diz: Bom mestre, que bem é necessário que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Não há senão Deus que seja bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. São Mateus capítulo 19, versículos 16 e 17. São Marcos capítulo 10, versículo 17 e 18. São Lucas capítulo 18, versículos 18 e 19. Não somente Jesus não se deu em nenhuma circunstância por ser o igual de Deus, mas aqui ele afirma positivamente o contrário. Considera-se como inferior em bondade. Ora, declarar que Deus está acima dele pelo poder e suas qualidades morais é dizer que ele mesmo não é Deus. As passagens seguintes vêm em apoio destas e são também explícitas. Não falei de nenhum modo de mim mesmo, mas meu Pai que me enviou foi quem me prescreveu por seu poder o que devo dizer e como devo falar. E eu sei que o seu poder é a vida eterna. O que eu digo, pois, o digo segundo o que meu Pai me ordenou. São João capítulo 12, versículos 49 e 50. Jesus lhes respondeu: Minha doutrina não é minha doutrina, mas a doutrina daquele que me enviou. Se alguém quer fazer a vontade de Deus, reconhecerá se a minha doutrina é dele, ou se falo de mim mesmo. Aquele que fala de seu próprio movimento procura sua própria glória, mas aquele que procura a glória de quem o enviou é verídico, e nele de nenhum modo há injustiça. São João capítulo 7, versículos 16, 17 e 18. Aquele que não me ama nada, não guarda minha palavra. E a palavra que ouvistes não foi a minha palavra em nada, mas a de meu Pai que me enviou. São João capítulo 14, versículo 24. Não credes que estou em meu Pai e que meu Pai está em mim? O que vos digo não vou-lo digo por mim mesmo, mas meu Pai que mora em mim faz ele mesmo as obras que eu faço. São João capítulo 14, versículo 10. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Pelo que é do dia e da hora o homem não o saiba, não nem mesmo os anjos que estão no céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. São Marcos capítulo 13, versículo 32. São Mateus capítulo 24, versículos 35 e 36. Jesus lhes disse, pois: Quando houverdes levantado ao alto o Filho do Homem, então conhecereis o que sou, porque eu não faço nada de mim mesmo, não digo senão o que meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, e de modo nenhum me deixou só, porque faço sempre o que lhe é agradável. São João capítulo 8, versículo 28 e 29. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. São João capítulo 6, versículo 38. Não posso nada fazer de mim mesmo. Julgo segundo o que entendo, e meu julgamento é justo porque não procuro minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. São João capítulo 5, versículo 30. Mas por mim tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu o poder de fazer,
As obras, digo eu, que faço, dão testemunho de mim, que foi meu Pai que me enviou. São João, capítulo 5, versículo 36. Mas agora procurais me fazer morrer. Eu que vos disse a verdade que aprendi de Deus, foi o que Abraão nunca fez. São João, capítulo 8, versículo 40. Desde então que ele não disse nada de si mesmo, que a doutrina que ensinou não é a sua, mas que a tem de Deus, que lhe ordenou vir fazê-la conhecer, que não faz senão o que Deus lhe deu o poder de fazer, que a verdade que ensina ele aprendeu de Deus, à vontade de quem está submetido. É que não é o próprio Deus, mas seu enviado, seu Messias e seu subordinado. É impossível recusar de maneira mais positiva toda a assimilação à pessoa de Deus e de determinar seu principal papel em termos mais precisos. Não estão aí pensamentos ocultos sob o véu da alegoria e que não se descobrem senão à força de interpretação. É o sentido próprio expresso sem ambiguidade. Se se objetasse que Deus, não querendo se fazer conhecer na pessoa de Jesus, enganasse sobre a sua individualidade, poder-se-ia perguntar sobre o que está fundada essa opinião e quem tem autoridade para sondar o fundo de seu pensamento e dar às suas palavras um sentido contrário àquele que elas exprimem. Uma vez que, quando vivo, ninguém o considerava como Deus, mas era olhado ao contrário como um Messias, se não quisesse ser conhecido pelo que era, bastar-lhe-ia nada dizer. De sua afirmação espontânea é preciso concluir que ele não era Deus, o que, se o era, voluntariamente e sem utilidade, disse uma coisa falsa. É de notar-se que São João, aquele dos evangelistas sobre a autoridade de quem mais se apoiou para estabelecer o dogma da divindade do Cristo, seja precisamente o que encerra os argumentos contrários mais numerosos e os mais positivos. Pode-se disso convencer pela leitura das passagens seguintes, que não acrescentam nada. É verdade, as provas já citadas, mas vêm em seu apoio, porque delas ressaltam evidentemente a dualidade e a desigualdade das pessoas. Por causa disso, os judeus perseguiam Jesus e procuravam fazê-lo morrer, porque fizera essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai age até o presente, e eu ajo também. São João capítulo 5, versículos 16 e 17. Porque o Pai não julga ninguém, mas dá todo o poder de julgar ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Aquele que não honra em nada o Filho, não honra em nada o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não cai na condenação, mas já passou da morte à vida. Em verdade vos digo, a hora vem, e ela já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirão viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter a vida nele mesmo. E lhe deu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. São João capítulo 5, versículos 22 a 27. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E sua palavra não permanecerá em vós, porque não credes naquele que ele enviou. São João capítulo 5, versículos 37 e 38. E quando eu julgar, o meu julgamento será digno de fé, porque não estou só, mas meu Pai que me enviou está comigo. São João capítulo 8, versículo 16. Jesus, tendo dito essas palavras, levou os olhos ao céu e disse: Meu Pai, a hora é chegada. Glorificai vosso Filho,
a fim de que vosso Filho vos glorifique. Como lhe deste poder sobre todos os homens, a fim de que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe destes. Ora, a vida eterna consiste em vos conhecer, a vós que sois o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Eu vos glorifiquei sobre a terra, acabei a obra da qual me encarregastes. E vós, meu Pai, glorificai-me, pois, agora em vós mesmos, dessa glória que tive em vós antes que o mundo fosse. Logo eu não estarei mais no mundo, mas por eles estão ainda no mundo, e eu dele retorno a vós. Pai Santo, conservai em vosso nome aqueles que me destes, a fim de que sejam um como nós. Eu lhes dei vossa palavra, e o mundo os odiou, porque não são em nada do mundo, como eu não sou eu mesmo do mundo. Santificai-os na verdade. A vossa palavra é a própria verdade. Assim como vós me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e eu me santifico a mim mesmo por eles, a fim de que sejam também santificados na verdade. Eu não peço por eles somente, mas ainda por aqueles que devem crer em mim pela sua palavra, a fim de que estejam todos juntos, como vós, meu Pai, estais em mim e eu em vós, que eles sejam do mesmo modo um em nós, a fim de que o mundo creia que me enviastes. Meu Pai, desejo que lá onde estou, aqueles que me destes ali estejam também comigo, a fim de que contemplem minha glória, que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo em nada vos conheceu, mas eu vos conheci, e estes conheceram que me enviastes. Eu lhes fiz conhecer vosso nome e o farei conhecer ainda, a fim de que o amor com o qual me amastes esteja neles, e que eu próprio o esteja neles. São João capítulo 17, versículos 1 a 5, 11 a 14, de 17 a 26. Prece de Jesus. É por isso que meu Pai me ama, porque deixo a minha vida para retomá-la. Ninguém me arrebata, mas sou eu que a deixo por mim mesmo. Tenho o poder de deixá-la e tenho o poder de retomá-la. É o poder que recebi de meu Pai. São João capítulo 10, versículos 17 e 18. Eles tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o alto, disse estas palavras: Meu Pai, eu vos dou graça pelo que me atendestes. Por mim, sabia que me atenderíeis sempre, mas digo isso para esse povo que me cerca, a fim de que creia que foi vós que me enviastes. Morte de Lázaro, São João capítulo 11, versículos 41 e 42. Eu não vos falarei muito mais, porque o príncipe deste mundo vai chegar, embora não tenha nada em mim que lhe pertença, mas a fim de que o mundo conheça que amo meu Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. São João capítulo 14, versículos 30 e 31. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu mesmo guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. São João capítulo 15, versículo 10. Então Jesus, lançando uma grande exclamação, disse: Meu Pai, reponho minha alma em vossas mãos. E pronunciando estas palavras, expirou. São Lucas capítulo 23, versículo 46. Uma vez que Jesus, ao morrer, repunha a sua alma entre as mãos de Deus, tinha, portanto, uma alma distinta de Deus, submissa a Deus, portanto, não era o próprio Deus. As palavras seguintes dão testemunho de uma certa fraqueza humana, de uma apreensão da morte e dos sofrimentos que Jesus vai suportar, e que contrasta com a natureza essencialmente divina que se lhe atribui. Mas elas testemunham ao mesmo tempo uma submissão que é a do inferior ao superior. Então Jesus chegou num lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos:
Sentai-vos aqui enquanto vou ali para orar. E tendo tomado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a estar numa grande aflição. Então lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e velai comigo. E indo um pouco mais longe, se prosternou o rosto contra a terra, pedindo e dizendo: Meu Pai, se for possível, faça com que este cálice se afaste de mim. Não obstante que isso seja não como eu o quero, mas como o quereis. Veio em seguida para os seus discípulos e, tendo-os encontrado dormindo, disse a Pedro: O quê? Não pudestes velar uma meia hora comigo? Velai e orai, a fim de que não cairdes na tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi-se ainda orar uma segunda vez, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, que a vossa vontade seja feita. Jesus no Jardim das Oliveiras. São Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 42. Então lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e velai. E tendo ido um pouco mais longe, se prosternou contra a terra, pedindo que, se fosse possível, essa hora se afastasse dele, e dizia: Abba, meu Pai, tudo vos é possível, transportai este cálice para longe de mim, contudo que a vossa vontade seja feita e não a minha. São Marcos capítulo 14, versículos 34, 35 e 36. Quando chegou naquele lugar, lhes disse: Orai a fim de que não sucumbais em nada à tentação. E estando longe deles, em torno de um lanço de pedra, pôs-se de joelhos, dizendo: Meu Pai, se quereis, afastai este cálice de mim, contudo que isso não seja minha vontade que se faça, mas a vossa. Então apareceu-lhe um anjo do céu que veio fortificá-lo. E tendo caído em agonia, redobrou as suas preces, e lhe veio um suor de gotas de sangue que corria até a terra. São Lucas capítulo 22, versículos de 40 a 44. E na 9ª hora Jesus lançou um grande grito, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? São Mateus capítulo 27, versículo 46. E na 9ª hora Jesus lançou um grande grito, dizendo: meu Deus, por que me abandonastes? São Marcos capítulo 20, versículo 34. As palavras seguintes poderiam deixar alguma incerteza e dar lugar a crer numa identificação de Deus com a pessoa de Jesus. Mas além de que não poderia prevalecer sobre os termos precisos daquelas que precedem, levam ainda nelas mesmas a sua própria retificação. Eles lhe disseram: que sois vós, pois? Jesus lhes respondeu: eu sou o princípio de todas as coisas, eu mesmo que vos falo. Tenho muitas coisas a dizer de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e não digo senão o que aprendi com ele. São João capítulo 7, versículos 25 e 26. O que meu Pai me deu é maior do que todas as coisas, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Meu Pai e eu somos uma mesma coisa. Quer dizer que seu Pai e ele não são senão um pelo pensamento, uma vez que exprime o pensamento de Deus, que ele tem a palavra de Deus. Então os judeus pegaram pedras para lapidá-lo, e Jesus lhes disse: fiz diante de vós várias boas obras pelo poder de meu Pai. Por qual delas é que me lapidais? Os judeus lhe responderam: não é por nenhuma boa obra que vos lapidamos, mas por causa de vossa blasfêmia, e porque, sendo homem, vos fazeis Deus. Jesus lhes replicou: não está escrito na vossa lei: eu disse que sois deuses?
Se, pois, ela chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus está dirigida e que as Escrituras não possam ser destruídas, por que dizeis que blasfemo, eu que meu Pai santificou e enviou no mundo, porque eu disse que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me creiais, mas se as faço, quando não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, a fim de que conheçais e creais que meu Pai está em mim e eu em meu Pai. São João capítulo 10, versículos 29 a 38. Num outro capítulo, dirigindo-se aos seus discípulos, lhes disse: Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. São João capítulo 14, versículo 20. Dessas palavras não é preciso concluir que Deus e Jesus não fazem senão um. De outro modo, seria preciso concluir também das mesmas palavras que os apóstolos não fazem igualmente senão um com Deus.